Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro de Ruth. Hoje voltamos com a história oculta dos tempos do fim encontrada neste livro. No episódio anterior, nós estudamos os versículos de 1 a 13 do capítulo 2. Noemi e Ruth retornaram à terra em um tempo de colheita. Este será um tempo de testemunho em contraste com os anos anteriores, que eram de julgamento. Depois de chegarem, Ruth começou a buscar sustento para si e para Noemi, trabalhando em um campo coletando grãos deixados para trás. Ela acaba trabalhando no campo de Boaz, um parente de Noemi. E depois de passar o dia todo recolhendo os grãos para si e para Noemi, Ruth é apresentada a Boaz. Ele se compromete a protegê-la enquanto ela trabalhar em seu campo. Já vimos como Ruth representa os gentios atraídos pelo Deus de Israel. E no último episódio vimos como o tempo de Ruth colhendo no campo reflete o tempo em que estávamos sem esperança neste mundo. Em Mateus capítulo 13, 38, Jesus refere-se ao mundo como um campo. Buscávamos nossa provisão trabalhando neste mundo, mas era um trabalho sem esperança, e por nossos próprios esforços alcançamos um certo grau de sucesso. Assim como Ruth, que estava trabalhando duro, mas este trabalho não poderia lhe dar o que ela realmente buscava: segurança. Então Boaz aparece no versículo 4 e com ele a oportunidade de verdadeiro descanso. O próximo detalhe importante é o relacionamento que se desenvolve entre os dois. Este detalhe nos oferece uma oportunidade de traçar um novo paralelo com o plano de Deus para Israel e a igreja. E como você já provavelmente percebeu, Boaz, o parente redentor nesta história, é um tipo ou uma imagem de nosso Senhor Jesus no Velho Testamento. Se isso é um pensamento novo para você, não se preocupe. Permitiremos que esta imagem se desenvolva à medida que avançamos na história. Mas, por enquanto, é suficiente reconhecer que Boaz é o herói, aquele que resgata tanto Noemi quanto Ruth das suas circunstâncias. E através deste relacionamento, aprenderemos algo sobre a maneira como Deus prepara uma noiva para seu filho. O relacionamento entre Ruth e Boaz começa não porque Ruth notou Boaz, porque ela não tinha nem ideia de qual campo estava, mas sim Boaz, que nota Ruth e ele pergunta ao seu servo sobre a moça. Este servo representa o Espírito Santo, que nos apresenta a Cristo, fazendo-nos nascer de novo pela fé. Então, neste ponto da nossa segunda história, temos Cristo, representado por Boaz, tendo se apresentado à sua futura noiva, a igreja gentia, representada por Ruth. E mesmo antes de Ruth estar ciente de Boaz, ele já havia feito planos para ela. Ele começou sua primeira conversa com ela, chamando-a de minha filha, e a acolheu em sua casa. Deu a ela acesso ao seu campo incondicionalmente, e a fez uma de suas servas trabalhadoras em sua casa, e garante a ela trabalho com seus outros servos que a protegerão e cuidarão de suas necessidades. Notamos que esses eram todos dons da graça de Boaz, e eles claramente representam a graça que a igreja recebe quando entra numa nova aliança pela fé com Cristo. A igreja entra num relacionamento com o Redentor e de uma maneira que ele determina. Antes que percebamos, recebemos provisão, proteção e privilégio. Mas isto também vem com uma expectativa de serviço. Boaz fez de Ruth uma serva na sua casa. Ele não lhe deu um monte de dinheiro para que ela não precisasse mais trabalhar. Também não disse a ela para apenas aproveitar a tarde no sofá de casa, jogando Xbox, assistindo Netflix e comendo uma caixa de Oreos. Ele tinha uma expectativa que ela trabalhasse todos os dias em seu campo. Este é o chamado de todo discípulo de Cristo: trabalhar para servir ao Mestre, que veio até nós e nos deu proteção, provisão e privilégio. Servi-lo é fácil em comparação com o trabalho que conhecíamos antes. Como João disse em 1 João capítulo 5, versículos de 2 a 4,
Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cristo nos assegura que o nosso serviço será recompensado, tanto agora quanto na eternidade. Este trabalho vem com promessas e nos proporcionará descanso das preocupações, do futuro, do pecado e do julgamento, da corrida interminável para agradar aos homens. Mas a nossa parte é trabalhar, servir, como em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Boaz respondeu às perguntas de Ruth, ele disse a ela no versículo 11 que havia observado as suas ações e mencionou 3 coisas sobre ela que têm paralelos com Cristo e a igreja. Primeiro, ele observou a associação de Ruth com Noemi, que representa Israel nesta história. Viúva, sob julgamento, buscando descanso em sua terra. Todo cristão entra em um relacionamento com Cristo por causa de Israel. Jesus vem até nós por meio de seu relacionamento com Israel, das escrituras judaicas, da aliança judaica e do Messias judeu. Em segundo lugar, Boaz mencionou a disposição de Ruth de deixar a sua família. Assim como seria impossível para ela conhecer Boaz sem primeiro deixar Moabe, assim é para todo discípulo de Jesus. Nossa oportunidade de conhecer e seguir Jesus começa com um chamado ao arrependimento e a abandonar o mundo e seus valores e prioridades. Em João capítulo 17 e 16 nós lemos: Eles não são do mundo, como eu, Jesus, também não sou. Mateus capítulo 10, versículos 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, também significa abandonar realizações, buscas e identidades terrenas para que possamos viver para agradar a Cristo. O apóstolo Paulo tinha muito a perder ao se tornar um discípulo de Jesus. No entanto, ouça o que ele disse sobre a sua perda. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ruth trocou tudo o que conhecia para ganhar algo que nunca tinha visto. Assim é para os discípulos de Jesus. Deixar este mundo, as filosofias, ideias, prazeres, para que possamos abraçar o que Deus tem para nós além do horizonte. Boaz elogiou Ruth por se juntar a um povo que ela nem conhecia. Ruth se juntou aos israelitas e ela fez isso porque queria conhecer o Deus Jeová. Aqui vemos a figura da igreja novamente. Todo cristão foi enxertado nas promessas feitas a Israel. Em certo sentido, nos juntamos a Israel. Rejeitamos os falsos deuses de nossas culturas. Reconhecemos que o único Deus verdadeiro é aquele que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Ao abandonarmos o mundo, encontramos novas recompensas para substituir o que antes valorizávamos. Observe no versículo 11 que Boaz diz a Ruth que o Senhor a recompensaria por sua bondade. A bondade dele foi apenas um adiantamento dessa recompensa futura. As promessas que Cristo nos fez são apenas um adiantamento de uma recompensa celestial. Teremos uma medida de recompensa agora, incluindo dons do Espírito, provisão de uma forma ou de outra e o privilégio de servi-lo.
Em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30, nós lemos: Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Como Jesus disse, nossa recompensa completa aguarda a vida eterna no céu, onde o Senhor nos recompensará pelos feitos realizados no corpo, bons ou maus. Não podemos perder esta perspectiva. O que temos agora é apenas uma amostra das coisas que estão por vir. Então paramos no capítulo 2, versículo 13, e hoje vamos avançar um pouco mais. O próximo versículo adiciona mais um paralelo importante que precisamos considerar. Versículo 14 do capítulo 2 de Ruth. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. As refeições tinham um significado muito maior nas culturas orientais antigas do que nossas refeições geralmente têm hoje. Era uma grande honra receber alguém para uma refeição em sua casa, e as refeições eram geralmente usadas para selar acordos ou alianças. E observamos que algo importante está acontecendo nesta refeição quando olhamos para os detalhes. No versículo 14, vemos que a refeição da noite era grãos torrados. Pode parecer estranho para nós atualmente, mas a refeição era, na verdade, os grãos torrados. Ruth comeu esses grãos e ficou satisfeita, mas um pouco antes lemos que ela recebeu pão para molhar no vinagre. A palavra hebraica para vinagre aqui é uma palavra que significa um vinho azedo. Então, antes da refeição propriamente dita, Boaz instrui Ruth a pegar pão e mergulhá-lo no vinho e comer. Isso não era um aperitivo, era um ato cerimonial antes da própria refeição. Este momento cerimonial selou as promessas que Boaz fez a Ruth. Ele estava fazendo uma aliança com ela. Uma aliança é um compromisso para a vida toda e termina apenas com a morte daqueles que a fazem. Algumas alianças colocavam obrigações, compromissos em ambas as partes, enquanto outras colocavam requisitos apenas em uma parte. Neste caso, é claro que apenas Boaz tinha obrigações nesta aliança. Ruth não tinha nada a oferecer a ele, e todas as promessas foram feitas de Boaz para Ruth. Então, Boaz está voluntariamente entrando numa promessa para toda a vida, de proteger Ruth pelo resto da sua vida. Quando a colheita terminasse e a oportunidade de colher no campo também, ele ainda estaria lá, cuidando de Ruth. É por isso que então dizemos que Ruth realmente encontrou descanso. Mais uma vez, em todos estes detalhes, Deus colocou marcadores para chamar nossa atenção para seu plano para a igreja gentia. Quando Cristo nos encontrou, Ele nos concedeu proteção, provisão e privilégio, e selou estas promessas numa aliança unilateral em seu sangue derramado na cruz. Ele pagou todo o preço. A aliança colocou as penalidades somente em Cristo, mas nos concede a sua graça incondicional. A certeza de nossa aliança com Cristo é baseada inteiramente na sua fidelidade, e aquele que prometeu é fiel. Em 2 Timóteo 2,13 nós lemos: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós lemos: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Entender que a nossa aliança com Cristo é baseada em sua obra e sua fidelidade explica por que temos segurança eterna em nossa salvação. Não estamos eternamente seguros pela nossa força ou pelo nosso esforço e boas obras. É simplesmente porque a nossa aliança com Cristo é inteiramente um acordo unilateral. Assim como Ruth podia descansar, sabendo que Boaz havia feito suas promessas, também podemos descansar, sabendo que Jesus cumpre e cumprirá todas as promessas que nos fez, e um dia nos levará à casa do Pai para um descanso eterno. Ao entrarmos nesta aliança, a comemoramos através de uma refeição cerimonial, assim como Boaz fez com Ruth. Ele levou Ruth num canto e a instruiu a comer pão e vinho para significar o seu novo relacionamento. Este momento, para nós, é representado na última ceia. Como Boaz instruiu Ruth, Jesus também instruiu a sua igreja. E assim como a participação deles no pão e no vinho foi um ritual em vez de uma refeição completa, assim a nossa refeição de comunhão, um ritual. Comemos o pão, tomamos o vinho ou um suco de uva para lembrar a aliança no corpo e no sangue de Cristo. Esta aliança que nos trouxe para um novo relacionamento. No nosso caso, a refeição de comunhão é uma reencenação da refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos. Jesus não podia colocar toda a igreja ao redor daquela mesa, já que a maioria ainda nem havia nascido. Então, ele instruiu a igreja a repetir a refeição regularmente até que ele volte. Mas há ainda mais um detalhe que conecta estes personagens e nossa história com Cristo. O relacionamento de Boaz com Ruth e esta refeição de aliança aconteceu durante a colheita da cevada, como aprendemos anteriormente. E a colheita da cevada acontecia na primavera, nos meses ao redor da Páscoa judaica. E claro, a morte de Jesus na cruz aconteceu na Páscoa, já que ele era o Cordeiro Pascal. Portanto, no relógio profético de Deus, podemos dizer que este momento entre Ruth e Boaz é uma imagem do início da era da igreja. O Messias, representado por Boaz, entrou num relacionamento com uma mulher gentia, que representa a igreja, e começou com a última ceia, quando a igreja, simbolizada pelos apóstolos, primeiro mergulhou pão no vinho com Cristo. Este detalhe explica por que Ruth estava ali sozinha, sem Noemi. A mulher judia representando Israel é Noemi, e ela não está na cena neste momento, porque o povo judeu, em grande parte, não fazia parte da igreja. Eles ainda estavam no campo, no mundo, sem Boaz e sem Ruth. Ainda estão desesperados e famintos, mas enquanto isso, Ruth está segura num relacionamento de aliança com o mestre da casa. E este mestre, por um acaso, é um parente de Noemi. Assim como nosso Senhor é um Messias judeu, um parente resgatador de todo Israel. Esse relacionamento unilateral continuará por um tempo, assim como a era da igreja dura por um tempo. E no próximo episódio, terminaremos o capítulo 2, entraremos no capítulo 3 deste maravilhoso livro de Ruth.